Eu quero convidar você para que abra a sua Bíblia na primeira carta de João. Hoje nós não vamos ficar no Evangelho, nós vamos ler a primeira carta de João, no capítulo 2, nos versos 5 e 6. Primeira carta de João, capítulo 2, versos 5 e 6. Assim nos diz a palavra do Senhor. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. Eu vou repetir o verso 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. Nosso assunto nesta manhã, tendo em vista que o personagem central do nosso estudo é a pessoa do Senhor Jesus, então o nosso assunto nesta manhã é falar sobre andar como ele andou. Como deve ser o modelo de um cristão? O nosso modelo é o Senhor Jesus. E a primeira carta de João, que nós acabamos de ler, diz que se nós dissermos que somos dele, que nós copiamos ele, então também devemos andar como ele andou. Como foi que o Senhor Jesus andou? A palavra de Deus nos diz em Atos dos Apóstolos que ele andou por toda parte fazendo bem. Onde Jesus caminhou nesse mundo, ele em toda hora ele fez o bem. O Senhor nunca fez o mal. A palavra do Senhor é que testemunha isso em Atos 10, 38, dizendo que por onde ele andou, em toda parte ele andou fazendo bem. Segunda coisa que o texto sagrado nos recomenda, em Lucas 10, 37, ele recomenda a nós hoje: vai e faze tu o mesmo. O que eu devo fazer, você precisa fazer na sua vida como servo do Senhor Jesus? Copiar o exemplo de Jesus. Jesus é o padrão, Jesus é o nosso maior exemplo. Nós devemos estar colados em Jesus e repetindo tudo que Jesus fez. Foi o Senhor mesmo que nos deu esse exemplo, dizendo que nada que ele fazia de si mesmo. Pelo contrário, ele apenas repetia aquilo que ele via o Pai fazendo. Então, se Jesus repetia o que o Pai fazia, nós também, que queremos andar como ele andou, devemos olhar para o seu exemplo, copiarmos o seu exemplo. O que foi que Jesus revelou da parte do Pai para a igreja e para a humanidade? Primeira coisa, Jesus revelou a natureza de Deus. O Senhor Jesus veio nos apresentar o Pai. E nessa apresentação do Pai, o Senhor Jesus mostrou em primeiro lugar qual é a natureza do Pai. No Evangelho de João, capítulo 10, versos 30 e 33 diz: eu e o Pai somos um. Responderam-lhe os judeus: não é por nenhuma obra boa que vamos apedrejar-te, mas por blasfêmia e por sendo tu homem te fazes Deus. Todos aqui sabemos que a condenação que levou Jesus à cruz é que ele dizia ser o rei dos judeus. E os judeus ficavam consternados, porque o Messias que eles esperavam não veio no padrão em que Jesus veio. Jesus veio significar novamente qual é o padrão do reino. O padrão do reino é: se alguém te der um tapa na face, ofereça outra. Se alguém pedir para você andar uma milha, caminhe duas. Se alguém te pedir a roupa, dele também a capa. O reino, o padrão para entrarmos no reino é muito alto. O Senhor Jesus disse
tudo aquilo que quiserdes que os homens vos façam, fazei vós também. Esse é o padrão do reino. Então Jesus, ele teve a preocupação de nos revelar a natureza de Deus. Ele disse: eu e o Pai somos um. E quando ele declarou que ele era Deus dessa maneira, nessa expressão, as pessoas que estavam perto dele passaram as mãos nas pedras para apedrejá-lo. Hoje nós temos também pedras que são erguidas em direção à igreja, e as coisas tendem a piorar. Eu recebi ontem, estava falando agora em casa com a Arilma, um vídeo de mais uma igreja que eles estavam depedrando na Europa. A primeira coisa que eles fazem na igreja é arrancar a cruz, porque a cruz é o símbolo máximo da nossa expressão de fé. Não foi sem propósito que nós colocamos aqui na igreja uma cruz. A nossa cruz não é uma cruz com o Cristo crucificado. A nossa cruz é uma cruz vazia. Com isso nós anunciamos que o nosso Jesus morreu crucificado, mas ele ressuscitou. Ele não permanece na cruz, mas ele pede que os seus discípulos que querem andar como ele andou, andem aplicando a lei da cruz à sua vida. O que é a lei da cruz? Nós já falamos aqui. A lei da cruz é a lei que nos diz que eu devo deixar de fazer a minha vontade para fazer a vontade do Pai que está nos céus. Então Jesus revelou a natureza de Deus. Segundo, Jesus revelou o poder de Deus de muitas maneiras. Onde quer que o Senhor Jesus estava, não havia só manifestação de conhecimento divino, não havia só manifestação de sabedoria fora do normal, havia também manifestação do poder de Deus. Quantas vezes curas, milagres aconteceram através do Senhor Jesus, e as pessoas que estavam perto dele ficaram maravilhadas, porque o que por ele se fazia era algo antinatural, não era natural, não era normal, não era desse mundo, era um poder que vinha do alto, o poder de ressuscitar mortos, de limpar os leprosos, de curar os enfermos, de expelir os demônios, de ordenar ao mar: cala-te, e ao vento: sossega-te. O poder de transformar água em vinho, de transformar algo que não vale nada para algo que vale alguma coisa. Então Jesus, ele não só apresentou a natureza de Deus, mas ele também veio e apresentou o poder de Deus. E nós estamos vivendo hoje um tempo na igreja onde o poder de Deus tem sido visto muito pouco. Quando é que isso acontece? Quando a igreja está precisando do avivamento. A igreja que precisa do avivamento é a igreja onde há facilidade em pecar, onde o pecado não mais incomoda, onde o pecado cai naquela questão do politicamente correto, porque todo mundo faz, não é bem assim, isso é religiosidade, então está certo. E a gente vai deixando essas coisas acontecendo no nosso meio, e a única razão de mudança nesse quadro que se instalou na igreja mundial, a única coisa que vai resolver é um movimento de avivamento. O avivamento vai acontecer quando o povo se humilhar diante do Senhor Deus e dizer: tenha misericórdia dos meus pecados, Senhor. E isso não vai começar por outro, vai começar por você, vai começar comigo. Eu tenho orado: Senhor, aviva a tua obra em mim. Se nós pedirmos ao Senhor para que Ele avive a sua obra em nós, Ele vai nos avivar. Nós seremos crentes cheios do Espírito Santo. Crentes cheios do Espírito Santo automaticamente manifestarão o poder de Deus. E eu aqui pergunto: nós temos declarado com os nossos lábios pertencer a Jesus, mas quando foi que você, como discípulo do Mestre Jesus, orou por algum enfermo e ele ficou curado? Quando foi que a manifestação do poder de Deus se fez através de você?
Porque se eu tenho que andar como ele andou, os sinais sobrenaturais deverão também me acompanhar. O Senhor, na sua palavra, diz o apóstolo Paulo, que quando ele foi visitar os irmãos da Macedônia, ele não foi só levando as palavras do Evangelho, ele foi também levando os sinais de poder. Ele disse: eu não vim aqui com vocês com palavras de persuasão, eu vim aqui com o Evangelho, que é o poder de Deus para todo aquele que crê. Eu vim aqui e não vim só com o Evangelho, o poder do Evangelho se manifestou através de mim. Então a igreja precisa voltar-se para o Deus que é todo-poderoso, humilhando-se em sua presença e pedir: Senhor Deus, usa-me para o louvor da sua glória. E quanto mais vazios nós estivermos de nós mesmos e mais cheios do Espírito de Deus, maior será a probabilidade do poder de Deus agir por meio de nós, e o nome de Jesus será glorificado nisso. Amém, meus irmãos? Amém, irmãos? Amém. Jesus revelou a sua relação filial com o Pai. Ele disse que ele era o Filho do Deus vivo. Se nós somos filhos de Deus, as pessoas, ao nos verem, deverão ver os sinais, as marcas de Deus em nós. Isso não se faz apenas no modo de se vestir com coerência, no modo de se expressar através da palavra com santidade, com bom senso, mas isso também se faz através de um caráter tratado pela palavra de Deus, e principalmente que haja em tudo sobre nós um espírito de humildade e de serviço ao Senhor, o Rei da Glória. Jesus dignificou a humanidade. O que isso significa? O Senhor Jesus, ele, em uma determinada ocasião, ele havia declarado que ele não tinha vindo para cancelar a lei. Pelo contrário, ele veio para cumprir a lei, e ele cumpriu como nenhum homem cumpriu a lei. Se você for estudar a palavra, em nenhum momento o Senhor quebrou a lei. Em tudo ele cumpriu a lei. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele veio para nos dar o exemplo de como nós devíamos ser humanos. Porque desde quando Adão pecou, nós fomos perdendo, não foi só a essência da nossa imagem e semelhança com o Pai, mas também nós perdemos a essência do projeto natural de Deus em nós, que é a nossa humanidade. Você sabe que tem um mundo angelical. Dentro da classe angelical existem classes, mas assim também no mundo humano nós temos uma diversidade de povos, de costumes, de línguas, de nações, mas em cada uma dessas particularidades o Senhor Jesus quer expressar um pouco da sua glória. O Senhor não vai nunca nos descaracterizar. O Senhor, ele quer, ao entrar na nossa vida, tornar aquilo que somos de uma maneira perfeita, melhor. Então Jesus não veio para descaracterizar você, ele veio para aperfeiçoar você, ele veio para santificar você. Esse é o propósito original da criação. O Senhor nos fez para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. O que é a santidade? Santidade é uma vida de separação. Santidade é uma vida de dedicação na sua existência a alguém. Esse alguém é o nosso Pai, o nosso amado Senhor e Salvador das nossas almas. Diz aqui, Irineu disse que Jesus se fez o que somos, para que nos tornássemos o que Ele é. Jesus, na sua encarnação, Ele se fez o que nós somos, para que, através da sua obra, do seu sacrifício na cruz, nós pudéssemos nos tornar o que Ele, o Senhor, é. Atanásio, que foi um dos pais da igreja, irmãos, disse: Jesus se fez homem para que nós fôssemos feitos divinos.
Então existe algo divino em nós. Não é só a presença do Espírito Santo em nós, mas nós somos uma expressão da criação do Senhor. Porque o Senhor Deus nos criou. Nós cantamos até de maneira errada, equivocada, de que Deus nos criou para a gente ficasse com a mão para cima, adorando. Não. O Senhor nos criou para o louvor da sua glória. Toda a criação expressa a glória de Deus, e isso inclui você. Por que o diabo nos odeia? Porque o diabo, quando nos olha, ele vê a imagem e semelhança de Deus em nós, mesmo que distorcida, mas ele vê o poder de Deus em nós. Eu pedi uma alma bondosa, não traz uma água, por favor, está feio aqui o negócio, a garganta está ruim. Amém, irmãos? Então diz a palavra de Deus que ele foi o nosso exemplo de como ser gente melhor. No Getsêmani ele sentiu falta dos amigos. No Getsêmani ele orou a Deus e procurou os seus amigos mais íntimos, Pedro, Tiago e João. A necessidade de amizade e a inquietação da solidão são provas da verdadeira natureza humana e social do homem, é o que nos diz o comentarista dessa lição. Jesus foi dignificado por sua atitude para com as pessoas. A maneira de Jesus tratar as pessoas é também para nós um exemplo de como devemos ser filhos de Deus, de como devemos ser discípulos de Jesus. Jesus tinha a mais elevada estima pelas pessoas. A prova disso era o apego que o Senhor Jesus tinha, não só aqueles 3 discípulos mais íntimos, Pedro, Tiago e João, mas também aquela família que morava lá em Betânia, Marta, Maria e Lázaro. A palavra de Deus diz que toda vez que ele passava ali por Betânia, era na casa de Lázaro que ele se hospedava. A Bíblia não narra dos momentos que eles tiveram de satisfação, de sorrisos, de descanso. A Bíblia narra só aquilo que é importante para a nossa edificação. Mas o Senhor Jesus, ele tinha apego pelas pessoas. Você tem pessoas com as quais você se identifica e você tem alegria de prazer de estar perto delas? Jesus era assim. O Senhor Jesus não era, ele é assim. Ele continua. Obrigado, irmão. Irmãos, dá licença, tomar água aqui. Não vou dizer tão servido, porque a água da vida está dentro de vocês. Os irmãos em casa também. Muito bem. Então Jesus, irmãos, quando a palavra de Deus nos mostra ele como Filho do Homem, ele teve esse nome, esse título, Filho do Homem, para que nós observássemos que como homens, como nós devíamos ser. Então, o que eu tenho feito tem me deixado mais humano. Eu, quando olho para alguém que está em dificuldade, isso dói no meu coração, ou é mais um caso qualquer? Você passa por alguém na rua e vê a pessoa numa situação difícil, isso dói em você? Os casos que nós temos visto hoje no jornal, é cada situação pior do que a outra. Como é que você vê isso? Isso te dói no coração? Isso te faz erguer por aquela pessoa na hora uma oração? Ou você só dá com os ombros e diz, a palavra de Deus diz que nós não devemos conformar com esse mundo. Conformar é tomar forma. E o que nós estamos dizendo aqui, que devemos andar como ele andou, também está direcionando como nós devemos ser em relação ao próximo. Porque é mandamento bíblico. Nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Você se ama, mas deve também amar aquele que está do seu lado. E o próximo pode ser alguém mais próximo de você do que você pensa. Às vezes o seu próximo é seu esposo, sua esposa, seus filhos. A tendência normal das pessoas é olharem mais para fora do que para dentro. Mas a obra de Deus começa dentro e depois se estende para fora. É o que nos ensina
o Evangelho do Senhor Jesus. Então Jesus, ele tinha a mais elevada estima pelas pessoas. Pelo menos, diz a palavra de Deus, em 3 ocasiões o Senhor Jesus recebeu o convite para visitar a casa de um fariseu. Ele poderia dizer: eu não quero. Se você for olhar, irmãos, as vezes em que Jesus se manifestou contra alguém na história da sua existência, foi para bater de frente com os fariseus, chamando eles de hipócritas, de raça de víboras. Mas 3 fariseus convidaram Jesus para que fosse à casa deles, e o Evangelho diz que ele foi. Então, isso demonstra que Jesus, ele não era só o Deus de amor, mas era o Deus de amor que se manifestava em natureza humana. Então, eu preciso ser assim, mais paciente. Existem aquelas pessoas que você tem dificuldade em ter uma relação com ela de amizade, porque a compreensão é diferente, as afinidades não batem, mas isso não torna a pessoa um inimigo seu, porque a pessoa pensa diferente, ou porque as afinidades não casam. Você não pode ver essa pessoa como inimigo seu. A Bíblia diz que quando a coisa estiver muito difícil, então suporte o outro em amor. Se fôssemos fazer uma pesquisa dentro da igreja, nós iríamos descobrir coisas terríveis, de sentimentos que passam pela cabeça e coração dos discípulos de Jesus entre si, que preferem às vezes andar com A do que com B. Nós entendemos que dentro do contexto social da natureza humana, nós nos aproximamos daquelas pessoas com quem nós temos mais afinidades. Quanto a isso, não há nada de errado. O erro é quando eu não suporto o outro, quando o outro para mim se torna alguém insuportável. Aí é a hora que você pedir a Deus misericórdia, e para que Deus encha, faça transbordar o seu vaso de amor pelo outro, porque Jesus, ele quando veio, ele dignificou a humanidade. Jesus foi dignificado por sua identidade com os que sofrem. A palavra de Deus nos diz em Hebreus 2, 16 e 18 o seguinte: temos confiança de nos aproximar do trono da graça, na certeza de sermos socorridos no momento oportuno, porque naquilo em que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. O que isso nos diz? Isso nos diz que aquele que tomou essa forma humana de humilhação, ele tem autoridade para nos acolher e para dizer: eu sei o que você está passando, porque eu passei por isso também. Então Jesus foi dignificado na sua identidade com os que sofrem. Se você está sofrendo, não imagine que Jesus não saiba que é sofrimento, porque ele sofreu igual, aliás, muito pior. Então nós temos alguém que já passou por aquilo que nós passamos, ou estamos passando. Por isso, o Senhor Jesus, ele deve ser o nosso padrão de repetição de identidade. Jesus foi dignificado por sua morte. Eu quero ler aqui um pequeno texto, porque foi uma fala de Mark Lloyd. Ele diz assim: eu simplesmente argumento que a cruz deve ser novamente erguida no centro dos lugares públicos, bem como na torre da igreja. Quero resgatar a pregação de que Jesus não foi crucificado numa catedral entre 2 velas, mas na cruz entre 2 ladrões, no meio de uma multidão, numa encruzilhada tão cosmopolita que tiveram de escrever seu título em hebraico, latim e grego, num tipo de lugar onde pessoas cínicas falavam palavrões, ladrões blasfemavam e soldados jogavam. Foi este o lugar onde Jesus morreu, e foi por isso que ele morreu. E é neste lugar que os membros das igrejas deviam estar, e é nisso que devia consistir ser membro de uma igreja. É isso que nós devemos fazer e repetir.
que estando mais fora, carregavam uma cruz no peito. Esse dia alguém me perguntou: pastor, tem problema? Eu falei: não, problema nenhum, contanto que a cruz seja uma cruz vazia, porque o nosso Cristo ressuscitou. Mas a cruz é o nosso símbolo. A cruz deve ser sempre uma lembrança de como eu estou crucificado com Cristo, e que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A partir da hora em que os discípulos de Jesus abandonam a ordem da cruz, vira uma quizumba a vida do cristão. Ele deixa de ser exemplo. E um cristão, quando ele começa a viver na prática do pecado, ele fica pior do que o ímpio, pior do que aquele que não teme a Deus. O Senhor Jesus, então, ele foi dignificado por sua morte. Outra coisa que o autor nos fala é que o Senhor Jesus incluiu Samaria em sua missão. Os irmãos sabem que os judeus não falam com os samaritanos. Quem são os samaritanos? Os samaritanos é a mistura de judeus com não judeus. Ou seja, eles não têm pedigree, é a raça mista. E por conta disso, os judeus não falavam com os samaritanos. E quando Jesus nos conta a história do bom samaritano, ele faz questão de falar do samaritano, o que o samaritano fez, o que o outro deixou de fazer, e o nome daquele que foi assaltado e deixado quase morto, Jesus não cita. Jesus não dá nenhuma citação especial sobre ele. Por quê? Porque Jesus queria mostrar que Deus, quando entra na vida do homem, ele transforma o homem para uma nova vida de fato. Por isso que nós declaramos assim, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas, e eis que tudo se fez novo. Parece que a rivalidade entre dois grupos começou com a rejeição dos judeus para com os samaritanos, quando estes se ofereceram para ajudar na reconstrução do segundo templo, e na raiz é Esdras. Depois desse episódio, os samaritanos desencorajaram os judeus que reconstruíram o templo, e já nos dias de Jesus, os judeus agradeciam a Deus o fato de não haverem nascido mulher, escravo ou samaritano. Aí você já via que tipo de povo foi o povo que recebeu Jesus há 2000 anos atrás. Eles pediam a Deus nas suas orações para que não nascesse mulher, escravo ou samaritano. Só para vocês terem noção de como era séria a coisa. Quando o Senhor nos dá o exemplo sobre a atitude que nós devemos tomar, como ele tomou com os samaritanos, não foi uma vez só, vários episódios no Evangelho nos falam sobre isso, é para que a gente faça a mesma coisa. Isso diz respeito ao nosso relacionamento com um colega de trabalho que não tem a mesma fé que nós temos, que não tem a mesma compreensão que nós temos. Às vezes é uma pessoa que foi instruída diferente da gente, e a gente lista, com esse eu não vou conversar não. Aí a gente poderia falar que um monte de religiões diferentes da nossa, de modo de pensar diferente do nosso, mas não é isso que Deus quer que a gente faça. Divisão, separação. Eu não quero dizer aqui sobre inclusão no aspecto do ecumenismo, porque se você tem a verdade, você precisa declarar a verdade em nome do Pai. O Senhor Jesus disse com respeito a isso, dizendo que as pessoas iriam olhar para a igreja e iriam identificar na igreja o sinal de que ela pertence a Deus quando os discípulos amassem uns aos outros. A obra do diabo no meio da igreja é destruir o amor entre os discípulos, porque quando os discípulos deixam de se amar no seu relacionamento pessoal, a obra de Deus começa a perder o seu brilho, a sua beleza. Foi por isso que está escrito
A sua bandeira sobre mim é o amor. O cristão precisa ser conhecido pelo amor que tem pelo próximo. E isso diz respeito à nossa humanidade. Jesus então veio para nos ensinar a sermos humanos melhores. Jesus teve preocupação com os samaritanos. João 4, verso 3 e 4 diz que Jesus deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Por que era necessário Jesus passar por Samaria? Porque o Senhor Jesus dá importância àquilo que nós homens não damos importância na maioria dos casos. Meus irmãos, como testemunhas do Senhor, as pessoas estão olhando para nós, esperando ver em nós algo que só aqueles que temem a Deus podem fazer. Por isso, a nossa proximidade com Jesus deverá ser a cada dia mais forte. Alguns discípulos foram identificados serem de Jesus, não é porque Jesus estava com eles ali, não. É porque a maneira deles serem identificava que eles seguiam o Nazareno. O que te identifica que você segue o Nazareno? Qual é o diferencial que Deus colocou em você e que você tem trabalhado nesse diferencial para, como testemunha do Senhor, você ser o poder de Deus na vida de alguém? Isso é muito sério, isso é muito grave. Jesus deu ênfase a um novo modo de vida. Primeiro, o conteúdo desse modo de vida. Mateus 6, verso 25, 33 e 34 registra: por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou beber, ou quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Qual é o conteúdo do novo estilo de vida? O novo estilo de vida de um cristão, de um discípulo de Jesus, é o reino de Deus em primeiro lugar. O reino de Deus em primeiro lugar. Depois o resto. O que é o resto? É a minha vida com os cuidados da vida. O que eu vou comer, o que eu vou vestir, para onde eu vou, o que eu vou deixar de fazer. Agora, quanto mais distante nós ficarmos do Senhor, esse padrão de prioridades, ele vai se tornando inverso. Ele vai se invertendo. Então você vê hoje cristãos que dão mais valor às coisas que têm do que aquele que deu essas coisas. Por que é mais importante você frequentar um churrasco do que um culto? Por que é melhor ir no shopping do que numa igreja? Por que você paga uma refeição, às vezes 100, 150 reais, mas a mão fica mirrada para você dar uma oferta na igreja ou entregar o seu dízimo com fidelidade? Isso tudo nos identifica como cristãos verdadeiros, ou falsos, ou fracos. A demonstração do estilo de vida. Filipenses 2, versos 5 a 8. Tendo em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa a que se devia considerar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, o estilo de vida, ele tem um conteúdo e tem uma maneira de demonstrar. Se eu sigo ao Senhor, Jesus sendo Deus, não quis parecer-se com Deus no aspecto de eu quero que me adore, eu sou Deus, tome cuidado comigo. Não, ele não fez assim. Ele mostrou o padrão do reino. Ele veio para servir e não para ser servido.
E eu faço aqui uma pergunta: você tem prazer em servir? Como é que nós aplicamos isso na nossa vida? O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, 32 e 33, nos diz assim: da multidão dos que creram, era um só o coração e uma só alma. E ninguém dizia que coisa alguma das que possuíam eram sua própria, mas todas as coisas lhes eram comum. Com grande poder os apóstolos deixaram testemunho da ressurreição do Senhor, e em todos eles havia abundante graça. Será que temos visto abundante graça na vida da igreja de um modo geral hoje? Responda para você. Disse Barclay: o mundo pode medir a grandeza de um homem pelo número de pessoas que estão sob o seu controle, ou por seu nível intelectual, ou por seu status acadêmico, ou ainda pelo saldo da sua conta bancária e pelos bens que possuem. Mas essa avaliação é bastante simples. A quantas pessoas você que tem isso tudo tem ajudado? Por que Deus nos dá bens? Não é para viver de um modo egoísta, é para com os nossos bens servir as pessoas. Eu tenho visto que existem pessoas que quanto mais têm, mais recebem, porque elas têm prazer em partilhar, têm prazer em servir, têm prazer em dividir. Mas aquele que retém, que segura, ele começa a ter perdas substanciais na sua vida. Então Jesus exaltou o Senhor no seu modo de vida, e o Senhor também nos deu exemplo de que nós devemos ser, como Jesus, compassivo. O significado da compaixão de Jesus: a palavra compaixão é derivada de dois termos latinos: pati, que é sofrer, e com, ou seja, é sofrer com. Compaixão é sofrer com alguém, ou por alguém, sofrer com o que sofre. Este é o significado da palavra compaixão, e Jesus foi compassivo, e eu e você também devemos ser compassivos. A compaixão impulsiona-nos a ir aonde está a dor, a entrar nos lugares onde existe o sofrimento, a compartilhar o quebrantamento, o medo, a confusão, a angústia. A compaixão desafia-nos a aclamar com os que estão na miséria, a chorar com os que choram. Compaixão significa total imersão na condição de ser humano. É mais do que ternura e bondade em geral. Compaixão não é de surpreender, portanto, que compaixão, entendida como sofrer, evoque em nós uma profunda resistência e até mesmo, muitas vezes, protesto. Quanto de compaixão há em você? Olha o que a Bíblia diz sobre a compaixão de Cristo. Mateus 9, 35 e 36. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Qual era o sentimento? Compaixão. Compadeceu-se delas. Quando você vê pessoas em situações difíceis, isso dói em você, eu torno a perguntar: o que você fez? Ou o que você pode fazer por alguém? Irmãos, quando você começa a praticar o exercício do servir próximo, a sua alma começa a se iluminar, você começa a ter o prazer e a alegria de ver o outro se alegrando com o que você proporcionou. É tão bom você ver uma pessoa dar um sorriso porque você chegou numa hora de dificuldade e estendeu a mão àquela pessoa. É tão gostoso isso. Às vezes você não tem nenhum bem material para abençoar alguém, mas você pode dizer para aquela pessoa que está ali pronto para andar com ela junto, para ouvir a sua dor, para que ela abra o coração com você.
Isso não tem preço. Isso é ter compaixão. A natureza da compaixão de Cristo, perdão, irmãos, a natureza da compaixão de Cristo foi geral e particular. O Senhor Jesus teve compaixão com a multidão que caminhava como ovelha sem pastor, mas por muitas vezes, caminhando na multidão, ele manifestou o seu amor, a sua compaixão com um indivíduo, particularmente falando. A natureza da compaixão de Cristo é universal e não limitada. É interna antes de ser externa. Ela expressa que o ministério a qual nós fomos chamados é um ministério de utilidade. O que é o servo útil? O servo útil é aquele que faz além daquilo que pediu o seu Senhor. Como é o servo inútil? É aquele que faz só aquilo que lhe foi pedido. E aqueles que não estão fazendo nem aquilo que tem sido pedido pelo Senhor. Aí cada um tira a sua conclusão. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado. É a letra de um dos cânticos do hinário para o cantor cristão. Mas não tem sido esse a música que tem levado a igreja aos pés do Senhor, no serviço ao Senhor. A Bíblia diz que Jesus tocou nas pessoas. Isso fazia parte da sua humanidade manifesta. Jesus tocou as pessoas para encorajar as pessoas. De igual maneira, nós precisamos fazer isso. Mateus 17, 7, 8 narra: chegou-se, pois, Jesus e tocando-os disse: levantai-vos e não temais. E erguendo ele os olhos, não viram a ninguém senão a Jesus somente. Jesus encorajou as pessoas. Você tem andado perto de pessoas que estão desanimadas, estão sem esperanças, tiveram perdas? Toque na medida da sua intimidade. Se você não tem intimidade com a pessoa, mas ela está perto de você e você pode emprestar os seus ouvidos, faça isso. Se você tem uma palavra de amor e de carinho, faça isso também. Se você tem uma intimidade, dê um abraço. Às vezes um abraço diz mais do que as palavras. Às vezes uma atitude de você dar uma carona para alguém que está precisando de socorro é muito mais do que palavras. Há quase 30 anos atrás, eu tive uma crise de asma. Eu morava aqui em Coqueiral, Itaparica, quase morri. O vizinho do quarto andar, naquela ocasião, ali me pediu socorro e ele prontamente me levou para o hospital e quase que eu fui naquela ocasião. Se tornou amigo. De vez em quando eu encontro aqui um irmão em Cristo. Na época não era. Hoje ele é diácono de uma igreja. Tudo que Deus faz tem um propósito. E ele, mesmo antes de servir a Jesus como um cristão nominal, ele já servia. E o serviço demonstra o amor. A palavra de Deus diz que a fé sem obras é o quê? É morta. Se nós quisermos que a obra de Cristo em nós seja vista, seja manifesta, nós precisamos amar além das palavras. Devemos amar também com o nosso serviço, o nosso semelhante, o nosso próximo. Então Jesus tocou nas pessoas. Jesus tocou para abençoar as pessoas. Abençoe, irmãos. Irmão, abençoe tudo e todos. Abençoe o seu bairro. Abençoe a sua igreja. Abençoe os seus pais. Abençoe os seus filhos. Abençoe o seu negócio. Deus nos chamou para abençoar. Abençoar é decretar o sucesso, é decretar o bem-estar, é decretar a felicidade. Use suas mãos para abençoar. Não use o seu dedo para apontar, para acusar. Pelo contrário, use todos os dedos com as mãos abertas para abençoar. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai, não amaldiçoeis. Orai pelos que vos perseguem. Abençoe. Alguém se levanta contra você,
começa a profetizar que aquela pessoa vai ser uma bênção na mão de Jesus, como o apóstolo Paulo foi. Você tem tido problemas, às vezes com o vizinho, abençoa, mude a sua forma. Talvez você tenha o desejo, o ímpeto de fazer uma denúncia de alguma coisa que te incomoda na sua rua. Para de fazer isso. Ore a Deus, abençoa o vizinho, abençoa o seu colega de trabalho, porque foi para isso que o Senhor nosso Deus nos chamou, para abençoá-los. Irmãos, se nós tivéssemos noção de como isso é sério na nossa vida, a existência no Evangelho seria muito diferente do que tem sido. Por último, Jesus tocou para curar os enfermos. Jesus tocou os enfermos para eles serem curados. A igreja tem perdido essa prática. E nós temos urgência em voltar a abençoar os enfermos. Onde isso começa? Só na igreja? Não, começa dentro da nossa casa. Tem alguém doente? Impõe as mãos, ore, repreenda a enfermidade. Tem alguém enfermo? Junte a sua família, impõe as mãos, cite o que está escrito na palavra de Deus e repreenda a enfermidade. Não é um conselho para você deixar de procurar os médicos, mas muita coisa seria evitada se, pelo poder de uma oração, de repreendendo a obra de Satanás dentro dos nossos lares, teria sucesso absoluto. Nós deixamos de orar pelos enfermos. A importância de você tocar no ombro de um filho, de beijar um filho, de abençoar um filho, uma filha, isso faz toda uma diferença na existência dessa pessoa. Então abençoe. Jesus tocava as pessoas para que elas fossem não só consoladas, confortadas, mas também para que fossem curadas. Chapman diz: o toque de Jesus faz toda a diferença no mundo. Precisamos que nossos ouvidos sejam tocados para podermos ter visão clara das coisas. Precisamos de seu toque em nossos espíritos feridos para que possamos repousar. Precisamos de seu toque de apoio para não termos medo das nuvens escuras, nuvens de sofrimento, quer nuvens de vitória. Então nós precisamos desse toque. Tem um cântico que diz: alguém me tocou. Cantamos aqui muitas vezes. Nós precisamos que o Senhor nos toque diariamente para que possamos também tocar pessoas. O toque da mão do Mestre é a nossa conclusão. O velho violino estava tão estragado que o leiloeiro pensou que não valesse a pena perder muito tempo com ele. Mas com um sorriso aberto levantou-o dizendo: quanto estou pedindo, minha gente? Quem faz o primeiro lance por mim? $1. Então, 2, só 2. Esse era a fala do leiloeiro. $3, dou-lhe uma, dou-lhe 2, mas ninguém levantou a mão. Da parte posterior da sala, lá atrás, um homem com os cabelos grisalhos veio à frente e apanhou o arco. Então tirou a poeira do violino. E então, ajustando as cordas soltas, tocou uma linda melodia, tão pura e suave como o cântico alegre de um anjo. A música cessou e o leiloeiro, com voz calma e suave, disse: quanto me dão pelo velho violino? Ele levantou juntamente com o arco: $1.000. E quem me oferece 2.000? 2.000. E quem dá $3.000? O povo aplaudiu, mas alguns gritaram: não entendemos o que mudou o seu valor. A resposta veio suavemente: o toque da mão do Mestre. O toque da mão do Mestre. Muitas pessoas com a vida desafinada e ferida e machucada pelo pecado são leiloadas a baixo preço pela multidão insana, muito semelhante a esse velho violino. É um prato cheio de lentilhas, um copo de vinho, um jogo e lá se vão. Todos nós precisamos
do toque da mão do Mestre, para que nós possamos andar como Jesus andou, fazendo bem a todos por onde quer que Ele tenha passado. Nós vamos ficar de pé, nós vamos orar e vamos encerrar nossa transmissão por causa do tempo. Quero convidar você, irmão, para que venha aqui para frente, vamos fazer um juntamento aqui, vamos orar e vamos louvar a Deus por esta palavra. A gente, quando faz a transmissão online, a nossa fala tem que ser diferente, porque a emoção de caber dentro de um contexto, a gente fica às vezes não tão à vontade aqui com os irmãos, né? Mas eu quero chamar a irmã Rosário aqui na frente para subir. Cuidado aí, tá? Você vai estar orando com nós. Deus nos abençoe, para que de fato possamos andar como Jesus andou. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor nesta manhã, ó Deus, pelo toque do Senhor, ó Deus, sobre as nossas vidas, através da Tua palavra, Senhor Deus. Muito obrigada, Senhor. Obrigado pelo amor do Senhor, obrigado pelo cuidado do Senhor, ó Deus. E nós pedimos ao Senhor nesta manhã, ó Pai, que a cada instante das nossas vidas, o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa estar nos conduzindo, Senhor Deus. Que nós possamos ser pessoas, ó Deus, melhores, ó Pai querido. Que nós possamos olhar, ó Deus, para as pessoas com compaixão, como foi dito na Tua palavra, ó Deus, nesta manhã. Ajuda-nos, ó Pai. Ó Senhor, nós clamamos ao Senhor nesta manhã, ó Pai. Que o Senhor continue, ó Deus, na direção das nossas vidas. Senhor Deus, nós já colocamos nesta manhã também o culto dessa noite. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, ó Pai. Senhor, que o Senhor venha falar conosco, Deus, nessa noite, através da Tua palavra. Que haja cura aqui essa noite. Que haja libertação, Senhor Deus. Senhor, que haja transformação de vidas, ó Pai querido. Enche, ó Deus, o Teu servo essa noite, Pai, com unção, ó Deus, do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, alcança, ó Deus, cada membro desta igreja nesta manhã, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor abençoa, Pai querido. Senhor, nós colocamos diante do Senhor, ó Deus, nessa manhã, agradecidos ao Senhor, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, bom dia a todos, até logo mais. A pergunta que alguns fazem: pastor, se chover vai ter culto? Só se cair um dilúvio, irmãos, que a gente vai cancelar. Mas se tiver essa chuvinha assim, normal. Os irmãos que quiserem saber se por um acaso o tempo mudar muito radicalmente, fiquem de olho ou entrem em contato comigo no WhatsApp. Mas eu, mesmo que ninguém venha, eu pretendo vir aqui hoje fazer a mensagem, tá bom, irmãos? Então, venha, que vai ser benção o culto à noite. Deus abençoe os irmãos. Paz do Senhor.